Tá, pode começar. Bom dia a todos, todas e todes. A gente está aqui em mais uma edição, né, do Conversas Abertas. E esse ano a gente vai discutir as nomeações da nossa clínica, né? Há várias nomeações circulando por aí: clínica pública, aberta, periférica, de borda, clínica livre, na margem, né? Então a proposta é tentar entender como é que esses processos de nomeação se relacionam com a configuração, né, do cenário atual dessas próprias clínicas, que, como a gente estava conversando aqui mais cedo, né, tem surgido, lançado uma série de questões, né, que estão sendo teorizadas, né, por vários autores ali que também estão olhando muito de perto esse processo e estão conseguindo produzir teoria psicanalítica sobre esse, né, fenômeno que se evidenciou e se intensificou nos últimos anos, né? Então, conversa aberta, a conversas abertas é uma metodologia que a gente já vem fazendo há alguns anos, né, de inspiração freiriana, que ela é centrada na produção de perguntas, né, e não na estabilização de respostas, né? Por isso que a gente tenta fazer um espaço aqui de debate, de diálogo, em que o convidado, ele vai apresentar, né, ou vai debater com a questão que a gente lança, né, dialogar com ela, e a gente vai em seguida, né, cada um vai ser convidado, cada um convidado a se colocar também e participar desse debate para a gente construir e produzir aqui nessa manhã, né? Só apresentando a nossa convidada, né? A Ana é uma convidada muito especial, né, porque ela também já nos procurou antes, né, justamente para continuar esse trabalho aqui, né, de pesquisa sobre essas iniciativas de clínicas e coletivos de psicanálise. Então, a gente está participando de uma pesquisa que ela está encaminhando. Ela vai poder falar mais sobre essa pesquisa ao longo da fala dela, né, mas só para adiantar. Então, a gente resolveu devolver o convite para a Ana para ouvir o que é que ela pensa sobre questões também que nos interessam, né? Especialmente aqui no Brasil, essa questão, né, da nomeação das clínicas, né, em relação a essa ideia do público, né? Na tradução ou no livro da Dantou, em inglês, né, lá se usa o termo free clinic, ou seja, clínica livre, e foi uma nomeação que a gente também adotou no começo para falar dos nossos núcleos de atuação, né? Então a gente tinha os núcleos livres. Só que essa nomeação ela foi sendo refletida criticamente, né, pela gente, e a palavra público ela acabou ganhando uma conotação mais forte do nosso trabalho, e é uma dimensão também de exploração teórica, né? Então, a gente também quer entender um pouco melhor como é que se dá, especialmente pensando no contexto brasileiro, né, onde a noção de público é muito importante, né, porque se relaciona com serviços de saúde, inclusive, com o SUS, né, tem um peso que talvez não exista em outros países, né, onde a noção de livre, né, que é liberdade, livre é um conceito muito complexo, né, ele dá margem a muitas formas de apropriação, né? Então, entender como é que se dá esse diálogo também é interessante, importante, a Ana vai falar um pouco sobre isso, entre outras coisas, né? Mas apresentando a Ana, Ana é psicanalista, Ana Minoso, pesquisadora em Londres, né, no Reino Unido, é doutora e mestre em estudos psicossociais pela Birkbeck University of London e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado em estudos psicossociais no projeto FreeSci, na Universidade de Essex. Ela também faz parte do Psychosis Therapy Project e é membro do The Site for Contemporary Psychoanalysis, que também são em Londres, os dois. Além de ser membro do grupo feminista GPEF. Sua pesquisa cruza os campos das humanidades médicas, filosofia feminista e da investigação psicossocial. Seu primeiro livro, Anxiety as Vibration, A Psychosocial Cartography, foi publicado em 24 pela Palgrave. Então, com a palavra, Ana, seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em encontrar vocês de novo, depois da nossa conversa. Algumas pessoas estão aqui, a Milena, lembro bem, Leonardo, outras que eu já ouvi falar bastante, ou que acompanho, assim, um pouco de longe, e pessoas novas que eu estou feliz de conhecer hoje também. Obrigada por estar aqui no sábado de manhã, para a gente trocar essa ideia. É, eu vou começar já com os slides, assim, para orientar um pouco essa apresentação, e aí depois a gente vai conversando. Eu acho que se
alguém for tendo alguma pergunta e quiser já botando no chat, para depois a gente retomar, só para lembrando, fica à vontade também, para não perder o pensamento e tal. Mas eu vou começar aqui. É, Bom, outra coisa, só um disclaimer que eu falei antes. Os textos, pessoal, esses que a gente compartilhou, eles são de coautoria meus e da minha colega Raluca Soriano. Essas versões em português que foram compartilhadas, elas estão bem loucas, como eu estava contando para os colegas, porque elas foram traduzidas nesses softwares assim. Então não tá assim, a linguagem não dá para você pegar muito, é só para ter uma ideia. Mas se alguém quiser a versão original em inglês, qualquer coisa assim, só pedir. É, E o mesmo vale para alguns dos slides também, que estão com talvez uma linguagem em português não ideal. Então, não se apeguem a esse detalhe. Bom, vou começar aqui. Vocês estão vendo direitinho? Sim? Beleza. Bom, para a gente começar, o dia de hoje eu gostaria de propor dois conceitos. São conceitos básicos que têm mobilizado muito a minha possibilidade de pensar sobre esse fenômeno, de dois autores diferentes. Um é o autor norte-americano Fred Moten, é um teórico cultural. Um dos livros dele já foi traduzido para o português, eu vi em várias livrarias aí no Brasil. E ele tem esse conceito de fugitividade como esse ato de resistência, isso que escapa, que transgride, mas que está sempre em uma relação de tensão com aquilo que é institucionalmente proposto. Tem vários outros autores que trabalham com essa questão de fugitividade, principalmente autores negros, no mundo anglo, e eu acho assim muito útil para pensar nesse fenômeno dentro da psicanálise, dentro enquanto movimento social também. E o outro conceito é o conceito de comum. Aqui eu trago na tela como a autora italiana feminista Silvia Federici propõe esse uso do comum. Comum também é um conceito que tem uma história bem grande, principalmente na filosofia política, né? Tem várias vertentes de pensar o que seria o comum para além do privado. O que a Silvia Federici traz, que eu acho que é legal, que traz uma nuance bem importante para a gente olhar para esse fenômeno das clínicas públicas livres, é essa ideia do comum como a única possibilidade de uma vida não alienada. E acho que também, pensando na catástrofe climática, a única possibilidade de uma vida, né? A vida alienada, a vida explorada como só possibilidades de morte. Então, acho que a gente pensando nesses dois conceitos, assim, deixando eles ressoarem, pode ser interessante. Como o Leonardo estava explicando, eu faço parte de um projeto de pesquisa bem grande aqui na Universidade de Essex, que é uma universidade bem no interior do Reino Unido, e uma colega que é da Romênia, mas que morou no Brasil uma época, criou essa ideia e conseguiu essa grana, e nós somos um grupo de 10 pessoas no momento. Somos três pós-docs, uma doutoranda, uma artista, uma curadora, um arquivista, assim, é um monte de gente. E essa é a pergunta principal do projeto de pesquisa, que pensa também na história e no movimento contemporâneo das clínicas públicas. Não, bom, é um projeto de pesquisa acadêmica, então tem várias limitações, né? Tem certos territórios que a gente está conseguindo olhar, mas sempre sabendo que não são todos. O, a pesquisa se dá muito, principalmente na Europa Central, né? Alemanha, Áustria e Hungria, pela história das primeiras clínicas públicas. No Reino Unido, um pouco nos Estados Unidos e no Brasil e na Argentina. É, é uma pesquisa que a gente está elaborando de uma história alternativa da psicanálise, que eu acho que ressoa com muitas pesquisas que estão rolando. Sei que os colegas que estão aqui hoje têm um trabalho próprio sobre isso. Tem vários colegas no Brasil fazendo pesquisas de pós-graduação, inclusive de graduação, sobre coletivas e clínicas públicas. Então, tem um apetite geral para reescrever essa história de um ponto de vista não hegemônico. E eu acho que quando a gente tem essa vontade, também é interessante a gente pensar que essa história alternativa não vai ser uma história totalizante, também que a gente não quer universalizar e contar a história toda
e repetir talvez a mesma fórmula de dizer o que que é uma coisa, mas de ser uma história sempre incompleta, em movimento, uma história sempre situada. E com isso, nós, enquanto um grupo grande de pesquisadoras, principalmente, nós somos praticamente todas mulheres, e a maioria estrangeiras também. Temos vários métodos de pesquisa que talvez interesse a alguns colegas, além de pesquisa em arquivos, né, de ir lá fuçar em arquivo, a gente faz pesquisa etnográfica, de observação participativa, mas também a minha parte, principalmente, é de etnografia psicossocial, que é um método que a gente está tentando desenvolver, né? Que é um método de participar no campo, mas a partir das reverberações inconscientes e sociais. Tem algumas coisas já escritas, assim, mas a gente ainda não formulou metodologicamente o que isso quer dizer, mas eu estou tentando. E sou bem interessada também em trocar essa ideia com quem estiver fazendo esse tipo de pesquisa também. Bom, se a gente for lá para o começo, não sei assim quanto isso não é repetir muito, mas assim, eu vou dar uma repetida para quem não sabe essa parte rápida. Se a gente for para a história da psicanálise lá no princípio, enquanto P, assim, P maiúsculo, já tem uma tensão muito grande entre ser um movimento social e uma institucionalização, já desde o princípio. Esse movimento social também, a psicanálise começa com um grupo baseado em relações íntimas de amizade, dentro de uma casa, e vai muito logo tentar se institucionalizar como forma de sobrevivência, para se defender, enfim, de ser apagada como algo não científico. Ainda mais no contexto, né, histórico, de que a maioria dos primeiros membros da a Sociedade das Quartas-Feiras, né, que era esse grupo que se reunia em casa às quartas-feiras para discutir os textos com Freud, a maioria deles eram judeus também. E nesse período, isso tinha um peso enorme naquele contexto da Áustria, pré-ascendência do nazifascismo. E a IPA, como a gente conhece hoje, é fundada já logo no começo, já em 1910. E, e tem algo assim, talvez já impossível, a formação de algo que cristalize, algo que tem a ver com o inconsciente, e uma forma de escuta do inconsciente, né? Talvez institucionalizar a única forma de dar conta do inconsciente. Talvez não faça nenhum sentido. E o Freud, no começo também, no começo não, na metade da obra dele, ele tem esse texto, não sei se vocês conhecem, que é a história do movimento psicanalítico. E aí ele chama de psicanálise de movimento. E eu acho interessante a gente pegar essa palavra movimento. E só que se vocês forem ler o texto, essa tradução aqui eu fiz também com tradução automática, ainda não é a tradução oficial, mas é um texto assim que é o Freud, sabe aqueles momentos do Freud no seu pior, assim, super defensivo, porque ele estava tentando defender quem estava tendo ideias diferentes da dele. E ele não tá nem aí, ele fala que assim, a psicanálise será capaz de suportar essa perda e ganhar novos adeptos para os perdidos. É assim, se não quer concordar com o que a gente está propondo, vaza, que outras pessoas vão concordar. Então, essa tensão em tratar disso como um movimento, e um movimento social, que talvez vai ter né, outros caminhos, assim, para além daquele pré já imaginado, tá no começo, mas uma vontade de circular, de falar em nome da psicanálise também tá lá desde o começo. Então não é assim uma coisa nova. Mas como a gente sabe, tem, enfim, para quem gosta da história da psicanálise, tem a figura chave do Ernest Jones, que era um britânico, que talvez um dos biógrafos do Freud também, que foi um dos que mais institucionalizou a coisa. E fez aí para ser esse poder um pouco mais conservador, como a gente, talvez, imagino que a maioria de vocês tenha essa impressão do que a IPA é. Bom, desde o princípio, então, é um movimento que tem muitas separações. Se tu não concorda, tá. É, e a IPA vai se expandindo também num contexto de perseguições, né, no contexto da Segunda Guerra, principalmente. Tem, através da IPA, tem a fundação desse modelo de formação, que é o modelo de Berlim, que é o tripé de formação, que é a análise, a supervisão e a formação teórica. Essas partes são todas estabelecidas bem no princípio da psicanálise. E, como a gente sabe, isso vai ter é, consequências
até hoje, assim, quando os coletivos estão oferecendo formações abertas, esse princípio de como a psicanálise é transmitida já está em questão. É, bom, o discurso do Freud que ele vai fazer em 1918 no Congresso de Budapeste ficou muito conhecido e lido pelas, pelas pessoas interessadas nas clínicas públicas. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu não sei qual é a experiência de você pessoal, assim, mas eu tinha estudado psicanálise 900 anos na universidade e nunca tinha lido esse texto. Tinha lido vários textos, assim, aleatórios, obscuros, mas esse era um, assim, que não foi parte de muitos currículos. Até, acho que talvez os últimos 5, 6 anos, que agora é um texto bastante disseminado. Nesse texto, para quem não teve a oportunidade de ler ainda, e eu recomendo, é um texto bem legal. Esse é o Freud no seu melhor. Né? Ele estava em 1914, só uns anos antes, no seu pior, defendendo o que que era psicanálise. Aí, em 1918, ele fala que é, os tratamentos um dia vão ser gratuitos e que a gente vai ter que adaptar a técnica a novas condições. O mesmo Freud que tem também esse texto sobre a diluição, né, do ouro, da psicanálise, mas ele também fala que a gente tem que se adaptar. E ele ainda fala, o que eu acho mais interessante é que talvez a gente só consegue tratar do psíquico se tiver algo do material também levado em conta, né? Que não tem como só tratar. Isso acho que a gente pode pensar em termos de utopia política da clínica, mas também a gente pode pensar, inclusive, nas consequências metapsicológicas, assim. Acho que o Freud propondo que as condições materiais são fundamentais também nos tira, principalmente dessa característica da psicanálise britânica que foi se desenvolvendo logo em seguida, de é, pensar muito no mundo interno, né? Nos objetos internos como a realidade possível e não dar conta da realidade material, né? E levando a interpretações que eu acho que às vezes são bem politicamente complicadas, assim. Esse texto tem uma história super legal, sabe? Que ele foi trazido na mão para o Rio de Janeiro por um dos fundadores, assim, da sociedade no Rio, e as pessoas parece que liam já na década de 70 esse texto, assim, cópias que andavam por aí, por aí. E aí, eu já vou contar. Bom, dos anos, na década de 20 e 30, já, então a gente está falando do princípio da psicanálise. Assim, o livro da Elizabeth Danto, que eu acho que vocês todos já ouviram falar, pelo menos se é que já não leram, foi publicado em 2019 no Brasil, eu acho que ele é de 2005 originalmente. É o primeiro livro, assim, com uma pesquisa de arquivos bem grande sobre essa história alternativa da psicanálise. O que é legal desse trabalho dela é que ela não propõe, assim, ó, é uma história da psicanálise radical. Isso a gente tem principalmente na história da psicanálise francesa, essa contextualização dos movimentos sociais de um contexto progressista no qual a psicanálise se encaixa. O que ela faz é outra coisa, ela vai lá para o princípio da coisa, da psicanálise, e vê como a psicanálise já era gratuita, já tinham clínicas sociais, já tinha uma utopia não conservadora de alguma forma, mais progressista de alguma forma, desde o princípio da psicanálise. Então, quando alguém quer advocar por uma psicanálise com P maiúsculo, que tem que ter uma certa cara, que tem que pagar, porque o dinheiro, blá, 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 esse livro é muito útil para a gente ver que isso foram construções ao longo das décadas, talvez muito mais recentes do que a gente pensaria. O legal do livro dela também é que ela fez uma pesquisa de arquivo muito rica. E ela pesquisa vários arquivos, mas ela foca muito nessas duas clínicas dos anos 20 e 30, uma em Viena e uma em Berlim. É a Policlínica de Berlim e o Ambulatório de Viena. Essas foram clínicas enormes, É, e, pelo que ela nos diz, atenderam mais ou menos 1.500 pessoas. Não parece muito, né? A gente pensa, sei lá, um número de gente que vai num CAPS no Brasil, não é nada. Mas a gente tem que pensar que essas pessoas faziam tratamentos frequentes e por longo tempo. Então, as clínicas tinham, em média, 40 pessoas em análise a cada momento, assim.
mas eram clínicas grandes e elas já ofereciam diferentes modos de escuta psicanalítica ali no hospital público. Bom, essa coisa de psicanálise no hospital público também é muito antiga. É, na Inglaterra já era presente, no Brasil é presente desde o começo. Os primeiros a trabalhar com psicanálise foram psiquiatras no hospital público. Inclusive, o governo brasileiro pagou as análises na Inglaterra de vários desses psiquiatras, dos mais antigos, para vir para cá, para fazer análise na IPA e voltar para o Brasil e levar a análise oficial. Então, assim, não são novidades, né, essa forma de trazer a psicanálise para algo além do setting privado. É, aqui, essa figurinha é uma das coisas que acho que é mais preciosa, assim, que ela resgatou, que é esse voucher que ficou em circulação em Viena, principalmente, que os psicanalistas tinham esse papelzinho e eles doavam tempo, doavam dinheiro, enfim, foi um sistema econômico paralelo que acontece lá no começo da psicanálise também, para dar conta de uma troca de valor, assim, para além só do dinheiro. E eu sei que o coletivo de vocês tem pelo que eu me lembro, eu não conversei com o Leonardo, com os outros colegas, tem também uma tentativa de criar uma economia criativa e autônoma também ali dentro da sua atividade. Também isso também tem uma história. É, bom, no meu grupo de pesquisa, as minhas colegas, tem, a gente também usou muito esse livro da Elizabeth Danto para ver onde ela foi. E algumas das minhas colegas estão indo nos mesmos arquivos que ela foi também para ver se descobrem outras coisas. Isso é um trabalho interessante. E tem uns no Brasil também que eu vou recomendar para vocês irem, quem tiver oportunidade, que são arquivos abertos. Todo mundo pode ir. É, a minha colega, que é outra pós-doutoranda, a Elisaveta, ela está fazendo uma pesquisa enorme no ambulatório de Viena. E ela foi lá e ficou lá abrindo caixa, caixa, caixa. E o que ela está vendo é que desde o começo, já nos anos 20, tinha um programa de aulas públicas e formação pública. Até isso, assim, já é uma coisa do princípio da psicanálise. E ela tá aqui, enfim, tá aqui os slides do trabalho dela, dessas fotos que ela foi tirando. Eles tinham um programa todo, assim, as aulas e tal. O ambulatório de Viena era muito focado nessa figura do Richman, que era o, tipo, o diretor, assim. Isso também é uma questão para a gente pensar sobre a estrutura da clínica pública, se ela é uma estrutura diferente ou se ela é uma estrutura exatamente igual a qualquer outra instituição, só que está só oferecendo análise de graça. Essas clínicas iniciais, elas tinham uma criatividade clínica, mas enquanto organizações, assim, elas não eram muito diferentes, né? Elas eram bem hierárquicas. Outra coisa que minha colega tem visto é que quando o ambulatório abriu, saía no jornal o tempo inteiro. Isso aqui são só umas fotinhos, assim, que ela achou. Mas ela tem o trabalho dela várias, 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 assim. Então, se for ver os jornais da Áustria, o ambulatório tava em circulação. Uma psicanálise de graça estava em circulação, então devia ter algum interesse por esse espaço, por esse serviço, por esse tipo de escuta. É, a minha outra colega, a Ana Tomjic, que é também pós-doutoranda, ela tem um trabalho bem interessante. Ela acabou de publicar esse artigo que está aqui na tela. Eu acho que não está aberto, mas se alguém quiser ler, eu posso achar e mandar. Ela tem essa pesquisa sobre a presença da psicanálise em espaços de educação, no começo e no meio do século. E ela descobriu uns acampamentos muito loucos, assim, uns acampamentos meio anarquistas, utópicos, para crianças que na época eram chamadas aqui de mal ajustadas. Geralmente eram crianças e adolescentes que tiveram algum problema com a lei, a maioria era órfã. E aí, aqui, como em qualquer lugar, eram pessoas que eram violentadas muito mais ainda pelos sistemas, né, judiciários, educativos. E uns psicanalistas e uns educadores que estudavam psicanálise criaram um acampamento baseado na psicanálise e oferecendo psicanálise no acampamento, na década de 30 já. Isso durou anos e anos e anos. Depois tem uma escola que foi criada aqui que chama Mulberry Bush, que depois inventou um negócio chamado terapia ambiental. Também vem desses experimentos da psicanálise em espaços educativos. Outra coisa que é na pesquisa, que é interessante, a filha da Melanie Klein, eu acho que não sei se vocês já ouviram falar que ela tinha uma filha que era analista, ela não estava nada bem, que é a Melita Schmidberg. Ela
fazia parte de um. Era um grupo de psicanalistas que tratavam com delinquência. Então, eles ofereciam psicanálise de graça para quem tinha problema com a lei. Isso sim, a gente está falando dos princípios da psicanálise, metade do século XX. Então, os psicanalistas estão fazendo um monte de coisa interessante. E disseminando as ideias psicanalíticas para com professores, para assistentes sociais, essa exclusividade toda que, né, que às vezes ainda tenta se dizer como sendo a psicanálise de verdade, talvez é uma história muito mal contada. É, outra coisa, assim, para ir finalizando, da, das minhas colegas, a nossa colega Juliana, que ela é doutoranda, ela faz uma pesquisa bem legal sobre os movimentos radicais, anarquistas, feministas no Reino Unido, na década de 70, e o que que a psicanálise estava. E a psicanálise? E ela achou umas coisas várias coisas interessantes, vários coletivos que depois sumiu, mas o que ela achou mais interessante eram esses livros e que foram bem disseminados, chamado The Barefoot Psychoanalyst. O Barefoot era os médicos descalços, era uma coisa chinesa de ensinar as pessoas das comunidades rurais os princípios do cuidado em saúde. Então era essa ideia. E aí esse grupo que era da Karen Horney Association. Karen Horney, tipo assim, que é às vezes tratada como tão conservadora, mas que talvez não era tanto, publicou esses livrinhos de ilustração, histórias em quadrinhos, para ensinar as pessoas princípios psicanalíticos. E isso foi super distribuído e foi traduzido para várias línguas. E aqui estão, assim, umas fotinhos de como que é dentro, assim. E eles copiam a ideia do que é a figura do analista. E aqui o analista falando aqui. Quando é o analista e o paciente, na época, 20 libras por hora. Imagine, imagine. Eles tentam falar, eles tentam tirar desse lugar para pensar em dois lugares não hierárquicos. Como é que a gente pode fazer essa mesma função de escuta e de fala, sem essa superestrutura de alguém que paga para alguém que é o especialista. E esses livros são super legais. Bom, a gente está criando para quem não sabe, a gente está criando um arquivo, essa é parte do nosso trabalho também. A gente tem um arquivista que ele é demais, e ele é o arquivista da Sociedade de Psicanálise aqui também, então ele sabe tudo e é um nerdão, assim. E a gente vai criar um arquivo gratuito e aberto que depois a gente vai doar para a universidade. Então, eles já conseguiram todas as traduções, todas as edições desses livros, assim, e vão achando. Quem quiser doar qualquer coisa para fazer parte desse arquivo, pode doar, que a gente vai dar um jeito de incluir, assim. A gente vai ter uma sala enorme, que eu acho que é importante, né, para todos os colegas que vêm depois poderem acessar essa história que já não que já é outra, né? Uma história menor da psicanálise e tantas criatividades. Bom, é, para chegar no Brasil tem essa citação desse livro muito lindo da Dagmar Herzog sobre como, na verdade, a história da psicanálise, se a gente for ver, é uma história de escapes, de falhas, de um detalhe, de uma palavra, de um conceito que vira uma outra escola de é, de deslocamentos forçados, né? Então, não tem nada assim evidente, como é que fala? Que é assim, que tu pode entender como já dado, né, e nas ideias psicanalíticas, portanto, a psicanálise está sempre se escapando de si. E ela tem esse livro super interessante sobre o East and West, de psicanálise, lindo, não foi traduzido, acho que alguém deveria traduzir. E eu acho interessante a gente pegar esses fios, assim, os detalhes que vão reverberando tão forte, porque eu acho que tem algo aí no movimento das clínicas públicas do Brasil que é bem marcante. Tem um apetite enorme no momento. Esses são os livros que eu tenho, assim, mas eu acho que vocês devem conhecer um monte de outros. Mas acho que tem um apetite enorme para essa história menor da psicanálise. Ou como umas colegas aqui, que são umas colegas doutorandas mais jovens de outra universidade, estão chamando da psychoanalysis otherwise. As outras formas de psicanálise. Elas não publicaram ainda, mas elas vão publicar, para a gente poder citar elas.
Eu acho bem lindo esse jeito de falar, né? Otherwise. A psicanálise e o seu outro lado. São vários livros. Esses, enfim, os que eu estão na minha órbita, mas eu vi que já tem vários no Brasil saindo sobre as clínicas públicas. Mas quem sabe vão ter outros sobre as histórias alternativas também. É, na América Latina, uma, uma questão fundamental, assim, já desde o princípio de como a psicanálise chega, é esse conflito na apreensão desse discurso. O discurso chega como um discurso colonial. Como você sabe, inclusive, a psicanálise foi usada pelos higienistas no Brasil e no Chile e na Argentina. A Virginia Bicudo, por exemplo, a primeira mulher negra a ser psicanalista, ela era higienista psi nas escolas, né, fazia parte desse movimento todo. É, então tem uma contradição muito grande sobre o que que é herdade e no que aquilo se transforma dentro dessa tensão da colonialidade. Tem um trabalho muito grande já feito por um colega da Argentina, que é o Mariano Plotkin, não sei se vocês conhecem. Ele acabou de fazer a curadoria dessa exposição que acabou agora, aqui no Museu do Freud, sobre o Freud na América Latina. Os livros dele são muito, muito bons, e foca na chegada da psicanálise no Cone Sul, principalmente. E como vocês sabem, na Argentina, que é o maior número per capita de psicanalistas do mundo. Acho que, na minha visão, e como esse outro livro aqui que eu acabei de ler, dessa antropóloga mexicana, sobre a forma de ouvir psicanalítica em Buenos Aires, bem bonito esse livro. Talvez uma coisa em comum da Argentina e do Brasil é o que quer dizer o campo da psicologia. Enquanto no mundo anglo, a psicologia não tem nada a ver com a psicanálise, e não se estuda nada de psicanálise na psicologia. Na Argentina e no Brasil se estuda muito a psicanálise e grande parte dos colegas que são psicólogos, né, se entendem enquanto psicanalistas, na verdade. Talvez aí tenha é, um fio importante para essa preservação desse discurso. No Brasil, para quem não sabe, mas acho que vocês todos sabem já, tem uma história muito horrível da posição das sociedades da IPA durante a época da ditadura militar. Elas foram ultraconservadoras, as sociedades de São Paulo e do Rio, e elas defendiam a neutralidade política. E teve um caso muito sério de um analista que ele era um torturador. Ele não era um torturador assim que sujava a mão, mas o papel dele era, enquanto especialista psi, ver até que ponto a pessoa podia ser torturada ou não. Ou seja, um papel assim bem sádico, bem perverso. E ele era membro da IPA e a sociedade não fez nada, e porque não queria se meter. E essa história foi abafadíssima, e até que um analista e um outro colega dele, que eram marxistas na época, que era um homem bem rico, bem influente, bem branco, da Zona Sul, carioca, começou a botar muita pressão na sociedade de qual ele era parte para expulsarem esse cara que é o Amilcar Lobo. Isso criou um mal-estar muito grande ali na sociedade psicanalítica de elite do Rio de Janeiro. Mas essa história só foi ser pesquisada a fundo mais recentemente. Tem uma professora da USP chamada Belinda e um professor aqui da Inglaterra chamado Stephen Frost que fizeram um projeto de pesquisa enorme sobre a história da psicanálise brasileira na época da ditadura. E mesmo recentemente, eles, mesmo sendo esses professores assim bem chiques de instituições chiquérrimas, eles tiveram muitas situações de censura também, ao tentar acessar os arquivos da IPA hoje. E dos documentos sumirem, de falar que tá, depois não tá, de não publicar. Então, tem algo assim ainda muito, de um segredo violento ainda muito presente nessa história das instituições. Mas é nesse contexto
que surge a primeira clínica pública do Brasil. Se a gente não contar o trabalho da Anísia da Silveira, que eu acho que alguns colegas podem pesquisar melhor, ela estabeleceu a seu próprio modo uma clínica pública também, que chamava Casa das Palmeiras, no Rio de Janeiro, e vários analistas foram trabalhar com ela e a partir dali criaram uma prática mais de uma psicanálise mais dissidente, mais uma psicanálise menor das suas próprias formas. Então essas figuras, por mais que ela fosse uma médica também, ela, e por mais que ela fosse junguiana, ela também teve um papel muito importante na possibilidade de trazer a psicanálise para lugares onde as pessoas não acessariam aquela psicanálise que foi trazida pela IPA, caríssima e tal. Bom, mas o Hélio Pellegrino era esse médico, marxista, escritor, rico, que se envolveu com essa mulher, que era a Catherine Kemper, aqui tá a foto dela com o cabelinho. E ela já é uma história muito louca, porque ela era uma mulher alemã que era casada com um cara chamado Werner Kemper, que era um simpatizante do nazismo. E eles foram mandados pela IPA para o Rio de Janeiro. E ele, a história dele é bem mal contada, é um mal-estar enorme dentro do círculo psicanalítico do Rio de Janeiro, dentro da comunidade, para quem conhece, a família, os filhos. Porque ele, o que ele fez é que. Ai, tô digressing totalmente para contar essa fofoca, mas é que é muito boa. Ele, quando os judeus que faziam parte da policlínica e das clínicas em Berlim foram todos expulsos dos seus cargos, ele foi o que pegou o cargo, entendeu? Então é aquele cara que se fala, ah, não, eu topo. Mas tem uma pesquisadora da Fiocruz, que é, para mim, uma das historiadoras da psicanálise mais legais, assim, do mundo psi do Brasil, mais interessante. O nome dela é Cristiana Facchinetti. Se vocês não conhecem, vão atrás. Ela é demais. Ela está fazendo uma pesquisa enorme nos textos dele, do Kemper mesmo, em alemão, para ver que já tinham ideias eugenistas nos textos dele mesmo. Então não é só onde ele caiu ali, coitado. Bom, e ele é o cara que vem, que a IPA autoriza, porque a IPA autorizou as pessoas de acordo com várias politicagens para serem os analistas de datas, porque é assim que a IPA funciona. Não sei se vocês sabem. Quando tu é membro da IPA, tu não pode fazer análise com qualquer um, tem que ser um analista de data. E quem era autorizado a ocupar aquela função, enfim, tinha uma função política. A Catherine Kemper era a mulher dele, mas ela se separou, se livrou dele e foi fazer outra coisa. E foi se envolver com as pessoas mais radicais. E eu acho interessante também essa história dessa mulher estrangeira que vira psicanalista e vai fazer o oposto do que o ex-marido horroroso fazia. E ela era a supervisora do Hélio Pellegrino, e eles criam essa clínica que levava o nome dela, Clínica Social de Psicanálise Catherine Kemper, esse era o nome oficial, e ela é uma fundadora do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Bom, essa clínica, eles conseguiram uma grana de um empresário muito rico, que tinha uma fábrica de calcinhas no Rio de Janeiro. E ele deu uma casa enorme, assim, chiquérrima, em Copacabana, para eles ir lá fazerem o que eles queriam. Só que isso era no contexto da ditadura, assim, bombando. E já, assim, a criatividade desse grupo já é uma coisa, quanto mais tu pesquisa, assim, é mais extraordinário. Eles eram no começo 14 analistas, 14 pessoas, já tinham vários que não eram analistas. Tinha artista, designer, jornalista e analistas, todos jovens. E eles, no que eles anunciaram, já tinha uma lista de espera de 500 pessoas. E eles tinham dinâmicas de grupo, atendiam crianças, adolescentes e adultos, desde o começo, assim. E eles também tiveram um ciclo de palestras que eles faziam na universidade. E eles faziam também uma coisa muito louca, que era de botar vários psicanalistas numa mesa e as pessoas também, todo mundo, e fazer tipo uma sessão comunitária gigantesca. As pessoas ir lá falar da família, o que estava acontecendo, e aí os analistas ali todos meio que interpretavam juntos. Então teve muita experimentação. Mas acho que uma das experimentações mais interessantes é que eles se deram conta de que a maioria das pessoas que vinham não eram quem o Hélio Pellegrino chamava de o pobre, que era a pessoa empobrecida da miséria mesmo brasileira. Mas eram estudantes, sem grana, alguém conseguia saber que aquilo existia ali como opção. E eles ficaram bem frustrados com isso e foram fazer amizade com um padre no morro que tinha do lado da clínica deles, que era Morro dos Cabritos. E eles fizeram amizade com esse padre, que era um líder comunitário lá no morro, e foram tentar trabalhar lá com a comunidade. E já é interessante que eles têm várias anotações sobre essa tentativa deles, sobre
as resistências, não resistências. Quando eles começaram a falar de sexo demais, o padre não quis mais saber, o que eles estavam fazendo. Enfim, tem, teve muita experimentação, não só como resposta à ditadura, tem, né, no texto a gente fala, quando eles nos contaram que eles tinham que queimar todas as anotações, os dados, por isso que ficou muito pouco também. Das coisas mais antigas, eles queimavam muito os papéis para proteger todo mundo envolvido por causa da época. É, Bom, teve uma outra clínica pública que foi aberta logo em seguida, para quem se interessa, que foi uma clínica pública para casos graves, que foi alguém da Clínica Social de Psicanálise que abriu essa Casa Verde, também no Rio de Janeiro. Foi lá que a Neuza Souza Santos trabalhou, foi lá que ela escreveu o livro dela da psicose. Então, ela escreveu isso numa clínica pública, uma das primeiras. O texto da Lélia Gonzalez, do Racismo e Sexismo, ela apresenta a primeira vez num evento da Clínica Social de Psicanálise na PUC. Então, os diálogos que eles já faziam na época eram bem multi-orientação, com cientistas sociais, com ativistas e com analistas de várias tradições e vários grupos. Assim, coisas que às vezes a gente acha que a gente está inventando agora, não por essa ideia de autoria, mas de necessidade, ter que inventar uma coisa que não está sendo feita, mas tem uma história muito rica na psicanálise brasileira dessas práticas todas. Ela só não foi muito estudada. Ele tem o Hélio Peregrino, ele é expulso da IPA em 1981, um bafão, foi para todos os jornais. Ele chama as pessoas da IPA de os barões da psicanálise. Ele tem essas frases, assim, ele chama o establishment psicanalítico e o pobre, são essas frases que ele cria. Ele tem uma obra enorme. E no Rio de Janeiro, se vocês forem, todo o arquivo dele, todos os materiais escritos dele estão disponíveis nesse lugar chamado Casa Rui Barbosa, no Botafogo. É só ir, tem que pedir os papéis antes, mas é só ir, tá tudo lá. Se vocês quiserem fazer pesquisa mesmo, que vocês vão utilizar o material, tem que escrever para a família dele, do Hélio Pellegrino, para pedir autorização para tirar cópia. Assim, acho que talvez é uma das razões pelo qual isso não é tão difundido, porque é difícil nesse sentido, mas rola, a gente conseguiu fazer. Aqui é umas fotos para mostrar pra vocês, tá meio ruim de ver, assim, mas isso aqui era os cadernos que eles publicavam, aqui nos 10 anos de aniversário da Clínica Social. E a gente achou isso perdido na biblioteca do Círculo. Tava lá, e são muito legais. A gente achou dois, e não estão nos arquivos da Elia Pellegrino, então a gente pode usar as imagens mais, assim. Tem tudo. Tem as brigas, tem a quantidade de paciente, a fila de espera, o nome dos analistas, o que estava acontecendo. Enfim, é tipo a revistinha, assim, deles. É, e aqui, esse texto desse analista que está vivo ainda, que é o João Batista. Se alguém fizer uma pesquisa, eu recomendo conversar com ele, ele é demais. Essa fotinho aqui é lá no consultório dele. Tem uma foto dele Pellegrino, da Clínica Social, aqui não sei se dá pra ver, da Catherine Kemper, bem na mesinha dele até hoje. Ele é bem velhinho e muito generoso. Esse aqui é um texto que ele escreveu maravilhoso. E olha só, ele começa esse texto citando o discurso do Freud, do Congresso de Budapeste. Então, assim, esse texto que a gente foi redescobrir agora, do Freud, falando que a psicanálise vai ser gratuita, esse grupo nos anos 60, 70 também estava lendo. Só que não estava publicado ainda, mas também era um texto que estava inspirando eles. É, as críticas que eles fazem à psicanálise e ao establishment são super, super boas, bem complexas, assim, e bem atuais. Ah, bom, e agora, movendo já para o nosso assunto de hoje, eu acho que essas histórias, talvez outras da psicanálise, elas vão dando as condições de possibilidade para o movimento se expandir. Acho que a questão mais interessante que a gente tem para tentar refletir, sem tentar talvez responder, mas para ficar pensando, é o que que tem de diferente no Brasil, que tem mais ou menos 100 coletivos de psicanálise de clínicas públicas, sendo que nos outros países é muito pouco. Tem em outros países também, tem na Argentina, tem no Chile, tem nos Estados Unidos, por incrível que pareça, vários agora. Tem na Inglaterra, tem na Alemanha até, tem sim, tem vários, no Líbano, tem em vários lugares. Mas nada dessa escala que é vista no Brasil.
e nada nessa escala que é vista nos últimos anos. Então, acho que quais são as condições de possibilidade é uma pergunta interessante, que acho que talvez a gente não precisa traçar uma genealogia, sabe? Criar uma história maior dessas clínicas públicas, mas pensar nas reverberações que fizeram isso possível. É, é impressionante quando tu começa a conversar com as pessoas, e minha pesquisa tem muito disso, de ficar conversando com as pessoas e gravar as entrevistas. Tem uma transmissão extraoficial muito grande, uma circulação de possibilidades, de saber que porque alguém fez, eu também posso fazer, e são histórias não escrevíveis, assim, né? São porque passou ali, porque fez um estágio, e aí ficou sabendo, aí chamou, e de repente as coisas vão acontecendo. Tem algo dessa clínica social de psicanálise do Hélio Pellegrino que eu acho que é fundamental como uma condição de possibilidade para para esse movimento social das clínicas públicas hoje em dia. E talvez os atores desse movimento não precisam nem saber disso conscientemente, mas carregam algo dessa possibilidade. Tem vários projetos de colegas e de organizações e de grupos no Brasil de mapeamento dessas clínicas. Vocês devem ser familiares com esses todos, assim. Eu não faço esse tipo de mapeamento, pessoalmente. Eu contei 100 clínicas, mas não me interessa muito, assim, essa análise sociológica. Mas são vários. E eu acho que isso também conta desse interesse em escrever esse movimento e ocupar um espaço discursivo que talvez vai realmente desbancar essa ideia da psicanálise hegemônica como a verdadeira psicanálise. Acho que se tem 100 coletivos de psicanálise pública no Brasil fazendo outras coisas, talvez isso que é psicanálise, não aquela outra coisa. É, eu acho interessante e eu gostaria de ouvir sobre a experiência de vocês, essa questão estética. Esses são vários grupos de várias cidades, de várias regiões, mas parece que é todo o mesmo lugar. Tem uma estética. Esses coletivos têm palavras que se repetem muito. Se a gente for ver os manifestos, as páginas, e eu acho que o vocabulário tem um jargão enorme sendo criado, assim. As palavras que são repetidas em todos os textos, todos os encontros. Eu acho interessante, né? É como se estivesse criando uma outra estética do espaço e do imaginário psicanalítico. E, bom, agora talvez para observações, assim, um pouco mais conceituais. é, Se a gente parar para prestar atenção no trabalho desses coletivos todos, dá para ver várias invenções assim, criativas. Isso são algumas, mas, de novo, são só algumas coisas que a gente pode pensar juntos. Talvez vocês tenham experiência própria com isso ou não. Uma coisa interessante é essa ideia do grupo de paciente e do grupo de analista também. E como vários coletivos têm supervisão para o grupo de analista, né? Tem inclusive algumas supervisoras, as pessoas que supervisionam vários grupos. E gente de um coletivo que supervisiona o outro. E às vezes não é os casos que são supervisionados só, mas o grupo em si. Eu acho bem interessante. Na psicanálise isso também não é necessariamente novo. Acho que a gente tem a história do grupo Ballant. Não sei se vocês são familiares com isso. O Michael Ballant era um psicanalista húngaro que foi exilado para cá, para a Inglaterra, e é, ele criou essa ideia de uma supervisão em grupo de casos em hospital, assim. Isso no Brasil foi super forte, mesmo nos anos 60 e 70. Em algumas faculdades de medicina ainda tem grupo Ballant. Mas, enfim, nesses coletivos tem essa ideia de que o coletivo também tem que ser supervisionado. Tem algo ali do grupo que tem uma consistência inconsciente também. É, acho que tem muita invenção, assim, nas infraestruturas coletivas de como se fazer grupo. Vocês estavam falando do livro do Gabriel, desse colega nosso, Gabriel Tupinambá, que se ocupa muito com essa ideia da organização, né? Acho que é o assunto dele, sobre como se organiza um grupo, um movimento social. Eu acho que esses coletivos, assim, se a gente for pensar neles, e foi talvez isolar alguns casos, assim, tem muita invenção. Acho que por serem grupos de psicanálise, tem uma preocupação em compreender as ambivalências nas relações, de tentar não ter um pai,
Tem vários, tem histórias de uns pais, assim, depois tem uns pais que são mortos pelos coletivos, tem essas repetições, assim. Isso desde o princípio, o Hélio Peregrino escreve umas cartas para Katrin Kemper, também das ambivalências que eles estavam sentindo. Então, tem algo como um laboratório político, assim, nesses coletivos que eu acho que é interessante. Tem uma questão de escala que eu acho pessoalmente bem interessante também. Quando a gente trata de saúde pública, de ativismo, de qualquer coisa que tenta escutar, dar conta de desigualdades, explorações, tem uma atitude, às vezes até no marxismo, assim, de tentar criar uma utopia que totalize, né? Uma resposta universal para aquilo tudo, uma fórmula, dar uma cara. E eu acho que alguns coletivos tentam fazer uma fórmula de atendimento, que é essa. Mas tem vários que são sempre deslocados de si, assim. Então, essa ideia de, eu não sei traduzir isso, mas na, 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 na filosofia feminista, principalmente pós-estruturalista, assim, tem essa ideia de estar situado, né? De falar desse lugar da experiência situada. E eu acho que vários dos coletivos são laboratórios de experiência situada. Porque por mais que às vezes herdam uma ideia, uma inspiração de outro grupo, quando vão ali para o trabalho com quem está atendendo, tem que reinventar tudo. Ou às vezes o tempo vai passando, tem que ir se reinventando. Isso é muito interessante também. É, bom, tem a questão econômica e do dinheiro, que é super interessante, tem de tudo. O coletivo de vocês, o Margens, eu acho que é um dos que tem umas propostas mais interessantes, aquela proposta não sei se a palavra que vocês usam é essa, Leonardo, mas é a bolsa, a grana para o analista também poder estar atendendo. Isso eu não ouvi em outros grupos. Eu acho assim muito interessante. Em termos, é como se fossem assim, sabe, zonas autônomas temporárias econômicas que são criadas. Mas tem de tudo. Acho que uma questão para se pensar também é essa entrada de editais filantrópicos nos coletivos de psicanálise, que é bem grande e é muito dinheiro. Tem um desses editais que dá 150 mil reais para alguns coletivos. É muito dinheiro. E aí esse coletivo tem que dar conta desse dinheiro depois, tem que, enfim, às vezes o dinheiro vem e azeda algo que era para ser sem dinheiro. Mas enfim, tem de tudo. Eu acho que tem colegas pensando no dinheiro também. Tem, claro, a coisa do setting, o ar livre, mas mais do que isso é o que as palavras que as pessoas usam muito, a palavra território, que no Brasil tem nessa história com o trabalho do geógrafo Milton Santos, de território, né, o território vivo, espaço vivo, território para o futuro. Muitos dos coletivos, como vocês sabem, atendem lugares que têm um porquê, principalmente lugares que têm uma história de trauma coletivo. As práticas de intervisão também, que não são assim totalmente inovadoras, assim, diferentes, mas acho que são sim. A partir do momento que não tem um supervisor, e são só colegas fazendo uma supervisão é, assim horizontal, tem uma dimensão criativa também, principalmente nos coletivos que as pessoas atendem em rotatividade, assim, que tu não atende a mesma pessoa sempre, que não é o caso de todos os coletivos, mas tem vários que tu vai encontrar um analista diferente a cada vez, e aí o papel dessa intervisão é outro. As formações abertas versus a questão da regulamentação no Brasil é uma coisa importante também. Tem coletivos que não aceita colegas que não têm já uma formação e uma regulamentação, que não é psicólogo, tem outros que não estão nem aí. Tem muita gente agora começando a atender nos coletivos pela primeira vez. Então não é o caso de alguém que aprendeu e teve que desaprender, mas é alguém que já está aprendendo desse outro jeito. Isso eu acho que, não sei, minha opinião, mas só minha opinião. Eu acho que isso vai ter um impacto enorme no campo, no laço social, dessa forma de escuta se dá a partir daí, não da forma hegemônica. Acho que também isso talvez é uma característica geral de todas as clínicas que eu já observei, de não neutralidade como princípio fundador, assim. Justo no Brasil, com essa história tão horrorosa da neutralidade na época da ditadura das sociedades do Rio de Janeiro e de São Paulo, os coletivos se posicionam como escutas não neutras, já desde o começo. É, tem muitos coletivos que têm
acho que recursos teóricos e clínicos enormes para lidar com as diferenças, principalmente as diferenças raciais e de classe, e não neutralizar ou achar que o inconsciente não tem reverberações dessas diferenças de experiência. E eu acho que tem vários trabalhos que estão saindo daí que são importantes para o campo. Tem também, mais discretamente, mas acho que tem também grupos que trabalham com outras cosmologias e combinam com a psicanálise. Esse grupo de Recife que tem essa ideia da gira que eles trazem para a dinâmica de organização do grupo, que eu achei, eu não sei se vocês têm contato com esse grupo de Recife, é muito legal essa proposta da gira enquanto princípio organizador das atividades do dia a dia, é demais. E também tem esse aspecto de ser um movimento social. E tem vários colegas estudando isso como movimento social. Tem o Augusto, né, que vocês conhecem também, que já esteve por aqui. E tem essa colega mais jovem que acabou de terminar o mestrado dela na USP, a Paula, que ela chama de boom das clínicas sociais. E é muito legal, porque ela fez um trabalho de contar que ano que surgiu, quantas clínicas. E ela delineia lá que 2017 a 2021 é quando, sei lá, 80% desses coletivos surgem. E ela tem que explicar o porquê no contexto de Bolsonaro, não sei o que lá, e pandemia. Bom, aqui são os meus interesses conceituais. Eu acho que são para a gente conversar mais. Acho que tem para pensar assim nesse movimento das clínicas públicas no Brasil e fora também. Essa ideia de que a psicanálise é um discurso europeu ou não, ou ela já é um discurso marginal desde o princípio. Acho que tem um lado, principalmente nesse livro do Edward Said, que é o Freud e o Não Europeu. É um texto pequeno de uma palestra que ele deu aqui no Museu do Freud, que é muito bom. E ali ele propõe que tem algo já que é não europeu no Freud e no discurso psicanalítico. Então tem algo de margem que é próprio da psicanálise. Talvez se a gente fica pensando que a psicanálise é essa coisa colonial, europeia, hegemônica, que vem para as periferias, talvez tenha algo mais interessante, mais complexo assim nesse movimento. É, eu acho interessante essa questão da polivocidade da psicanálise, se o inconsciente é polivocal, né? Então, a prática de ouvir o inconsciente, ela tem que ser polivocal também. Essa colega da Fiocruz, a Cristiana Facchinetti, ela tem uma tese toda de apreensão, como que os discursos vêm e são apreendidos. Eu acho que esse trabalho novo da outra colega, a Andrea Guerra também, de que ela fala que é uma psicanálise do sul global, transferência no sul global, é um pouco disso. O que que se transforma quando a psicanálise se movimenta. E eu acho que a contradição é um aspecto fundamental também. Mas não é necessariamente ruim, né? Tá sempre em tensão, assim. E se a gente for fazer essa utopia do fugitivo, do comum, são, para as feministas, assim, são propostas de relação, são utopias de relacionalidade política que não são limpas. Elas são cheias de contradições. Eu acho que pensar em infraestruturas, também seguindo esse texto que eu compartilhei antes, em vez de instituição, talvez nos permita a pensar nas condições e possibilidades sem ter que dar conta dessa lógica do nome do pai. Tem que pensar em quem que criou, quem que é o autor, quem que é o dono, quem que tem o falo da clínica pública, e pensar em outras utopias, assim, de movimento social, de escuta do inconsciente. Acho que pensar na estrutura, no trabalho diário, são formas de dar conta disso. Esses termos do Fred Moten, do fugitivo, e também essa outra ideia de incompleto que ele tem, eu acho muito úteis para olhar para esses fenômenos vivos. E outro conceito que a gente tem trabalhado, e a gente organizou um evento no nesse ano, em abril, que a gente chamou sobre Mental Health Commons, que seria o comum da saúde mental. Justa saúde mental, que é essa frase que é tão alienada, assim, alienizante também. Pensar a partir de uma ideia de um comum, como que essa saúde mental é produzida através dessa utopia do comum. No Brasil, acho que tem uma tradição já estabelecida de saúde coletiva e psicanálise, justamente pela presença da psicanálise
na rede de atenção pós criação do SUS. Tem muitos trabalhos interessantes para quem se interessa. Principalmente tem uma colega, uma psicanalista chamada Rosana Onoco Campos, que tem um livro sobre saúde coletiva e psicanálise super bom. E acho que, para finalizar, essa ideia da escuta a partir da psicanálise, ela vira uma testemunha do quê? No laço social. Mas também para quê, né? É em nome da psicanálise, para a psicanálise se renovar, em nome de uma utopia política outra, é em nome de quê que a gente está escutando o inconsciente a partir das ideias psicanalíticas. Acho que isso também são pontos interessantes. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar, assim, de começo, e agora estou curiosa para saber o que que vocês acham. Tem alguma coisa que foi particularmente interessante para cada um de vocês nas suas práticas? Bom, queria agradecer essa partilha riquíssima aí que a Ana fez assim para a gente. Pesquisas muito atuais, inclusive, né, com informações que eu particularmente não tinha entrado em contato ainda. Então, aqui anotei como se estivesse quase numa aula, assim, tá? Duas folhas preenchidas de referências e informações. E aí, o microfone está aberto, né, para quem quiser colocar questões, comentar algo, né? A gente pode também organizar uma lista de quem quer se manifestar, quem quer perguntar aqui no chat, né? Então, quem quiser lançar uma pergunta ou comentar, né? Ou levanta a mãozinha ou escreve aqui o nome no chat que eu vou anotando e encaminhando os pedidos. Pode ser assim? Alguém quer começar? Alguém tem alguma questão? Eu vi que o chat estava bem movimentado, então é a hora de colocar as questões que apareceram para jogo Eu aqui. queria só perguntar, aquele livro que a Ana mencionou das ilustrações, eu queria saber, eu não sei se eu entendi, ele já está disponível ou tem alguém que está fazendo esse processo de curadoria para torná-lo disponível? A gente tem acesso a esse material, acho a coisa mais linda, até queria perguntar o nome dele. É o Barefoot Psychoanalyst. Não tá disponível ainda, Milena, porque a gente só achou algumas cópias, assim. Mas vai fazer parte desse arquivo. Mas se tu estiver super curiosa, eu posso ver, assim, o que que a gente consegue achar e talvez digitalizar. Acho que a gente tinha que fazer isso logo, né? Minha colega, que é a doutoranda do meu projeto, que tá achando, assim. Então ela tem umas imagens Muito legais. legal. É Ah, lindo mesmo, né? a gente conversa, tem um interesse, viu? Muito massa. É, Não, dá, tá. dá para me ouvir? Pode falar, Pode Pessoal, Juan. falar, Juan. pode falar, né? Ok. Pode. Eu acho interessante a questão me veio à cabeça, né? O dinheiro, a relação da escuta com o dinheiro, né? Porque o que se ensina, né? É a grande, pelo menos assim, o que me chega é muito isso, né? Não sei se os colegas vão concordar, se a experiência também foi por esse sentido. A necessidade de um pagamento, a necessidade da troca monetária ou uma espécie de troca, né? Qualquer que seja algo que diga de um ritual de troca para com que essa escuta analítica ela se faça, né? Como se a troca monetária ou qualquer que seja essa troca, ela diz do início de uma escuta que ela é diferenciada de uma escuta entre aspas comum, né? Uma escuta de um amigo, ou a escuta de um colega, ou a escuta de um irmão. E assim, né, é uma coisa que me vem muito à cabeça, né, particularmente, é uma coisa que eu fico refletindo muito, né, até que ponto essa troca ou esse escambo, né, entre dinheiro, não necessariamente dinheiro, alguns vão falar de quando é com uma criança, né, a troca que se paga com um brinquedo, né, mas até onde, né, isso alimenta toda uma lógica mercadológica, né? uma lógica de mercado em relação a essa escuta e como esses espaços eles vão repensar esse modo de disponibilizar a escuta, né?
E aí, nós, enquanto pessoas que estudam psicanálise ou que se dizem analistas, né, colocam como um analista, qual é o valor da escuta, né? É uma coisa que me pega muito, uma coisa que me pega muito, porque na clínica escola se escuta muito isso, né? Ah, não, mas é porque como é de graça, as pessoas faltam muito, as pessoas fazem não sei o quê. Sendo que na minha cabeça não é necessariamente por aí. Eu acho que tem muitos fatores que influenciam na ida e na não ida ao, a essas clínicas escolas, né? Como, por exemplo, locomoção, né? Porque às vezes a pessoa mora, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas dessa clínica escola, que às vezes a pessoa mora no outro lado da cidade, tem que pegar não sei quantas integrações aí de ônibus, de trem, de metrô, ou às vezes a pessoa está numa situação uma situação subjetiva mesmo, em relação a uma ida, né? Uma relação a um deslocamento espacial. Enfim, outros fatores também socioeconômicos que vão levar em consideração que eu acho que nós deveríamos levar em consideração. Então, eu estou lançando no ar, né? Essa reflexão, como é que a posição da escuta se entrelaça com a troca monetária, né? A troca financeira, e se é necessário um valor para com que essa escuta ela exista, né? Acho que é a Ana agora, né? Eu queria só comentar uma coisa bem rápido que está no texto, que dialoga muito bem com o que o Juan falou, que é uma vinheta que a Ana é a Haluca, né? Se eu falei certo, que elas citam, né? Que é quando o Hélio abriu a clínica social, ele foi acusado de estar praticando concorrência desleal, justamente por causa dessa lógica mercadológica, né? Como é que nós vamos poder cobrar caro por um atendimento se tem alguém que abriu uma clínica que atende por um valor ou gratuito ou um valor irrisório, né? Esses termos, então essa lógica ela não é de hoje também, ela tem uma história, né? Aí A você pode Ana, comentar, né? Ana Beatriz, depois vamos fazer uma rodada, depois a gente conversa. Eu vou tentar ser rápida. Eu concordo inteiramente com o Leonardo. Essa lógica mercadológica sempre imperou nessa época e com muita força. Agora, eu achei o trabalho, né, o seu trabalho, Ana, assim, super interessante, importantíssimo e, ao mesmo tempo, assim, para mim, esses trabalhos, né, que estão surgindo agora me causam assim um certo estranhamento, uma fala assim, isso não aparecia e é algo assim que a gente vivia de tão perto e por que que isso para uma, né, uma população tão ampla não aparecia, né? Assim, eu acho que tem várias saídas aí para a gente pensar, mas as pessoas que conviviam com essa, né, problemática na época, de alguma maneira elas tinham acesso e participavam disso tudo, e por que que isso ficou tão abafado, né? Eu acho que tem várias tentativas de explicar o próprio silenciamento da ditadura, né? Essa época da clínica social. A clínica social era algo assim muito badalado aqui no Rio de Janeiro. Eu sou uma que fazia supervisão com João Batista dentro da clínica social, então era algo assim bem vivo, potente, né? Era uma discussão potente da época, e o que, que teria acontecido? Eu vou utilizar um termo do Birman, do Joel Birman, ele fala de um fenômeno de proletarização da psicanálise que acompanhou uma proletarização da medicina, é uma das, né, é algo muito extenso, mas é uma das tentativas de explicar essa questão, por que que isso ficou tão abafado, por que que não aparecia. Agora, só para a gente ter um dado que eu acho muito importante, porque
a gente fala muito né, de como que já existia isso na psicanálise, né, desde da década de 20, de 30, o que teria acontecido. Tem um livro recente do Birma, que foi um curso dele, que se chama Guerra e Política em Psicanálise, e que trata bastante dessa questão. E um dos principais responsáveis por ter abafado essa problemática política na psicanálise foi o Ernest Jones, né? Ele não só era um aliado desse grupo, né, próximo do nazismo, não, né, foi ele, inclusive, aí nessa história que você traz, o responsável por encaminhar essas três pessoas que eram próximas ao nazismo para fundar a psicanálise no Brasil, né? O Kemper, um deles, o Werner Kemper, né? E como que ele é um dos responsáveis por abafar esse movimento político na psicanálise, na medida em que ele descredenciou totalmente os textos conhecidos como textos sociais da psicanálise de Freud, que são os textos onde a questão política ela reverbera com muita intensidade, né? A própria, né, um que eu estou, né, novamente trabalhando, Psicologia das Massas, que trabalha, né, fundamentalmente essa história da verticalidade das instituições psicanalíticas, né, quando ele trabalha a questão do exército, da, da igreja como formas, né, em que o líder aparece. Então, é uma questão que eu acho que vale a pena para a gente tentar extrair mais alguma coisa. Eu não sei o que você poderia pensar assim, de como que o que né, teria acontecido, porque a Cristiana Fagnetti é uma querida que trabalha desde 90, né, essa problemática aí, né, da história da psicanálise no Brasil, e ela, né, passeia por todos esses aspectos. Assim, mas o que acontece se a gente tentar entender um pouco mais o que teria acontecido para esse silenciamento, eu acho que a gente vai ter muito subsídio para a nossa problemática, né? O nosso trabalho atual com clínicas públicas, né? A gente vai de Algum dois em dois, tipo, ou abre mais para... amigo, eu não sei, você que está conduzindo, você que sabe, é porque tem algumas questões que estão colocadas aqui no chat, por exemplo, o Ronaldo disse assim: eu acho que agora é preciso observar que uma parte das classes populares conseguiram acessar a universidade e assim tornaram-se psicólogos. Deixa eu só ver se eu abaixo aqui um pouco mais. E conheceram a psicanálise. Esse fato talvez explique essa expansão do desejo de uma clínica pública. Eu acho que também uma coisa não é sem relação com a outra aqui. Mas eu não sei, assim, eu também queria colocar uma questão sobre essa história da clínica social lá nos primórdios do Hélio Peregrino, mas a gente pode não sei, você que vê aí como é que faz a condição. Vou comentar Ah, esse ponto não. do colega, do Ronaldo. Ronaldo, com certeza, isso sim. Nas entrevistas que a gente foi conduzindo, os colegas que têm, que trabalham nas universidades, assim, todos. Quando a gente pergunta, assim, as nossas entrevistas, o formato é de associação livre. A gente dá uns prompts, assim, as pessoas hablam e hablam. E aí, quase todos, quem trabalha na universidade fala, foi a política de cotas, transformou a universidade, transformou o curso de psicologia, assim, mudou radicalmente as respostas e as perguntas da sala de aula, e todos que trabalham na universidade fizeram essa conexão. Óbvio que não é uma conexão, assim, direta, né, de, assim, entrou na universidade e criou um coletivo, assim, não tem como talvez mapear, não sei, ou tem, mas todos os colegas percebem que tem uma transformação do campo psi, da produção de conhecimento e das perguntas que são feitas. Eu acho que bem como tu falou, aí cria-se um desejo de psicanálise outra, e que eu concordo que no Brasil, assim, é fundamental essa transformação
das políticas de inclusão, de cotas, enfim, como elas foram se dando em diferentes universidades. E dos nossos entrevistados, assim, todos citam o livro da Danto. E Vamos fazer o seguinte, então. Carol, tu lança a tua questão, a gente vai fazer em trios, né? Aí depois o Vitor, Gabriel e eu também queria comentar um ponto. Pode ser assim, então? Carol lança a questão e depois a Ana vai comentar as três falas. Pode. A minha questão é assim, né? Pegando um pouco também o que está aparecendo aqui na conversa, é sobre a relação entre a clínica social e o Estado. Porque eu acho que essa tem sido uma questão muito forte para a gente, inclusive quando a gente propôs, né, esse tema, o intraduzível das clínicas públicas, é porque a gente também vem de uma relação muito marginal com a prefeitura aqui em Fortaleza, no trabalho que a gente tem feito na Praça da Gentilândia, né? A gente vem de uma ruptura com a prefeitura, assim, né? A gente rompeu o nosso acordo com a prefeitura e encontrando também formas comunitárias de sustentação do nosso trabalho. Um deles é a articulação que a gente tem feito com o coletivo de veteranos da esquerda daqui do Ceará, do pessoal lá né, que vem assim de uma história com a ditadura militar, que é o pessoal da crítica radical, da Rosa da Fonseca, que está dando a sustentação infraestrutural para o trabalho da gente, né? Assim, a gente tem feito essa articulação com eles. Mas tudo isso para dizer que vem de uma relação muito complexa com o Estado, né? No caso da clínica social do Hélio Peregrino, né, vinha muito essa crítica de que se tratava de uma clínica assistencial, de uma escuta humanitária, justamente por não ter sido integrada inicialmente dentro do âmbito das políticas públicas do Estado, do SUS, né? E eu queria tomar um pouco esse debate, eu não queria lhe ouvir também em relação a isso, porque é uma coisa que me incomoda muito a associação que se faz entre gratuidade, assistencialismo e clínica pública, por exemplo, né? Como se a gente só conseguisse pensar, assim, responder a essa dimensão política que aparece na nossa escuta dentro de uma perspectiva individualizante, né? Quando se diz assim, por exemplo, com relação à dimensão da fome das pessoas em situação de rua, que é onde a coisa explode, é onde a coisa pega. Toda uma discussão se o analista deve ou não dar comida para as pessoas que eles estão escutando, que eu acho assim de uma coisa tão rasa, tão boba, porque quando você coloca as coisas nesse nível de discussão, o que que você está dizendo? Você está despolitizando a questão. Você está tratando a fome como um problema individual e não a fome como um problema político, ou seja, isso implica que quando a gente faz uma escuta com clínicas públicas, como a gente está fazendo lá na praça, que tem um contato direto com as pessoas em situação de rua, a gente vai ter que tensionar as políticas públicas. A gente não trabalha só. A gente não trabalha só, né? Quando a gente escuta uma demanda como essa, olha, tem uma urgência aqui, as pessoas estão passando fome. A gente vai, mesmo a gente não tendo uma relação fechada com a prefeitura, como a gente está agora, a gente tem que tensionar as políticas de assistência, a gente dizer, olha só, está acontecendo uma situação dessa, cadê a prefeitura? Cadê o Centro Pop? Para dar aqui uma articulação, né? As pessoas estão em grave sofrimento psíquico, cadê o CAPS? Né? Como é que a gente pode trabalhar em rede aqui com as políticas de assistência e as políticas de saúde? Porque não é uma questão só se o analista responde ou não à demanda, e se a fome é escutada numa perspectiva do significante ou numa perspectiva do real. Isso tem me incomodado tanto, essa discussão, Ana, que você não tem mais, você nem imagina, porque assim, né, assim, é tratar a questão muito na superfície dos problemas. Por isso que a questão que se colocou sobre o valor é tão interessante, né? Se a gente traduz, então, as clínicas públicas como clínicas gratuitas, toda essa dimensão aí do que se apresenta como valor, né, como pagamento, né, como um pagamento não mediado pelo dinheiro, como outras formas de sustentação do trabalho, que é isso que eu estou falando para vocês, que a própria comunidade está sustentando a clínica pública junto com a gente não está fazendo isso só, a gente está fazendo com todo o entorno da praça, tudo isso fica fora do debate quando se diz que é assistencialismo, que é clínica humanitária, que é práticas cristãs, eu já ouvi foi isso, práticas cristãs, gente, para vocês terem noção. Então é isso, gente. Eu só queria, assim, quase foi um desabafo, né? Mas queria também colocar essa questão para circular. Aí tá contigo, Ana, pode comentar. Foram Nossa, três muito bom, questões Carol. super longas, né? Maravilha esse teu ponto sobre o Estado. Bom, eu não tenho a solução, assim, mas eu acho que
enquanto pesquisadora, enquanto psicanalista, acho que eu me posiciono muito, de uma forma muito parecida com a tua, que é achar uma cura essa individualização dos sofrimentos sociais e achar que o analista não pode responder a isso, porque isso vai estar sustentando esse sofrimento neurótico, o sintoma neurótico do paciente. E achar que pobreza é neurose dessa forma, para mim, eu acho que é assim, de uma ignorância terrível, assim, política. Tem um grupo em São Paulo que eu participei do trabalho com eles, que foi super legal. E eles atendem numa praça, onde tem muitas pessoas em situação de rua e também usuárias de crack. E eles atendem distribuindo café da manhã, e cigarro e balinha. E eles chegam lá no final de semana, distribuem e aí oferecem escuta para quem quiser. Então tem coletivos que têm essa, enfim, talvez essa articulação principalmente na questão do sofrimento material, assim. Vários grupos que eu conversei têm é, essa sofisticação de compreensão dos aparelhos de atenção psicossocial, por exemplo, vários grupos. Acho que a grande maioria, para ser bem sincera, assim, ajudam as pessoas a fazer identidade, levam no hospital, no CAPS, vai junto, cuida do cachorro, para a pessoa poder entrar. Assim, tem todo esse trabalho de ir junto em espaços que muitas vezes violentaram essas pessoas que são atendidas pelos coletivos. Então, as pessoas não querem ir por mil motivos, né? Não querem ir, mas estão ali com, às vezes, um problema de saúde super sério, ou com uma falta de uma questão, assim, burocrática, de cidadania. E esses psicanalistas dos coletivos, vários, contam histórias de ir junto, de levar, de explicar, de ativar, de acionar. Tem um grupo dos nossos colegas em São Paulo, do Margens Clínicas, que criou, desde 2019, um programa de uma rede de escuta só para funcionários do SUS e SUAS, sobre relações raciais nos aparelhos públicos. E foi enorme, vários colegas passaram por isso. E aí, eu participei também, lá em 2020. E aí, depois, vários colegas que se reuniram nesse grupo que um coletivo criou, criaram pequenos grupos nas redes de atenção das zonas diferentes de São Paulo, na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. E agora, por exemplo, o nosso colega o Kwame, ele está organizando uma série de formações sobre relações raciais para pessoas que trabalham na rede, no SUS e SUAS. Na maioria são mulheres negras que trabalham em casas, em residências, algumas em CAPS. E elas conseguiram que esse dia de formação seja pago para elas também. Então, elas têm esse direito. Isso é uma articulação com o Estado enorme, mas de uma forma super radical, né? E eu acho que tem coletivo, mas acho que tem a ver com a posição política de cada um. Eu acho que isso é de uma nuance política muito grande, assim. Acho que isso é saber lidar com o território, com as demandas políticas da nossa cidade, de uma forma muito sofisticada. Sem perder a autonomia, fazendo uma coisa super radical e também garantindo que essas colegas sejam pagas para estar ali, porque elas também têm as suas vidas, enfim. Tem outros grupos que têm atitudes diferentes, assim, tem outros grupos que não querem nenhuma relação com o Estado e que acham que se relacionar com o Estado, tu vai acabar tendo que passar por essa direita à esquerda, por algumas demandas que tu vai estar perdendo alguma autonomia. Também tem suas razões. Tem grupos que são totalmente contra essa grana filantrópica que tem rolado, principalmente o Territórios Clínicos, né, da, da Fundação Tid Setúbal, que é uma herdeira de banco, que está dando um monte de dinheiro para os coletivos de psicanálise, porque ela gosta de psicanálise. Que legal, né? E acho que muitos coletivos estão achando assim super bom e fazendo coisas maravilhosas com essa grana, podendo se pagar enquanto trabalhadores também, enquanto outros talvez são mais céticos, enquanto outros acham um absurdo. Eu acho que assim, na minha experiência de observação tem um pouco de tudo, viu, Carol? Mas a minha opinião ecoa muito com a tua. E acho que na minha prática aqui, por exemplo, nas clínicas comunitárias que eu trabalho, talvez até quem que tu vai acessar, assim, se tu oferece uma clínica pública de psicanálise aqui, na minha,
na minha experiência, totalmente autônoma, tu vai achar só estudante que vai vir. Mas se tu tem que ir em uma articulação com as redes de cuidado locais, aí o público vem. Só que óbvio que tu tem que negociar ali tua autonomia também de cuidado, né? Porque aqui tem muita demanda de que tu conte, que tu fale se funcionou, enfim, tem outras coisas pra ser inserido no espaço e tal. Mas acho que essa negociação, como tu falou, esse tensionamento, que é algo bem radical, de não estar pronto, não vai ser estável e não perder esse tensionamento, não ser absorvido por esse macro também. Mas enfim, eu acho que no campo, assim, do que eu já vi dos colegas, tem um pouco de tudo. Ai, não sei se eu respondi, acho que eu tô só concordando contigo. Agora está com o Vitor a palavra e em seguida o Gabriel fala. Oi, gente. Bom dia. Eu acho que o Gabriel estava na minha frente, Leonardo. Pode? Ah, eu tinha visto a sua mão primeiro, mas Sigo? então vai Gabriel e Vitor. Bem, tá bom. Agradeço, Gabriel. Oi, gente. Bom dia. Estou feliz de voltar aqui para mais um encontro com a Margem e uma oportunidade linda, né, de escutar a Ana. E assim, o contato que eu estou tendo com esse tipo de iniciativa, enfim, acho que para todo mundo, né, expande o que a gente acha que é psicanálise, né? E o mais legal ainda é que expande, sendo que ela já era. Tá desde o começo, né? O Freud já fala disso desde o começo. Então é importante a gente resgatar isso, né? E tem até um texto do Rafael Lima, que é Clínicas Públicas nos Primórdios da Psicanálise e Introdução, né? Ele revisita a obra da Danton e ele fala isso, né? Que os interesses em clínicas públicas e gratuitas, de atendimento gratuito com psicanálise, ajudam no interesse a estudar a história da psicanálise. E isso é muito subversivo, né? Você entender o que aconteceu para entender que, na verdade, a gente não é do zero, né? Que essas iniciativas surgem. Eu sou estudante de psicologia e esses dias, numa disciplina sobre políticas públicas, cidadanias e direitos humanos, teve até a fala de um colega que me tocou nesse sentido político da atuação em psicologia, né? De uma ideia que psicologia conversa com a psicanálise também, essa ideia de neutralidade, né? Em especial com relação ao posicionamento político. E aí ele falou assim, mas a gente vai fazer o quê? Chamar o paciente para o sindicato? E eu fiquei pensando assim, sabe? Tipo, por que não? Mas é delicado, né? Isso. E aí, né, a gente tentando construir junto, assim, de fato, o que é que você pode fazer que não esse convite direto, né? Será que cabe ao psicólogo, ao psicanalista, chamar bora para o sindicato? E aí, né, o Lacan, no Seminário 14, ele até tem uma frase que eu acho enigmática, que termina dizendo assim, o inconsciente é a política. E eu fico me perguntando o que é que ele quis dizer exatamente com isso, né? E se está desse jeito, por que é que não se discute mais, né? Em psicanálise, o inconsciente enquanto político, enquanto política, de fato, né? Enquanto político. E, bem, eu queria trazer essas colocações, assim, né? É inquietante sim, e aí eu fico me perguntando o quanto que a gente estudar sobre movimentos sociais, sobre questões de minorias e tudo, não serve. O que é que se transmite de inconsciente para inconsciente com as suas intervenções, e inclusive, né? Enfim, com o que você não diz também. Não sei se é necessariamente você chamar o paciente para o sindicato, mas tem algo que se transmite, né? Enfim, queria agradecer a Ana pelas inquietações, inclusive as trocas, e tô interessado de ler mais, viu? Valeu, gente. Gabriel. Oi, bom dia, gente. Queria agradecer aí a Ana pela fala, gostei muito do momento. O pessoal da Margem aí também por proporcionar aí pra gente esse momento. E fiquei, enfim, sempre gosto muito de escutar quando os assuntos passam pela história da psicanálise. Assim, acho que é uma coisa que
há não muitos anos, assim, isso era mais difícil de ser mais compartilhado. Eu acho que ficava mais no campo restrito da academia e das pesquisadoras e pesquisadores, né? Então, é isso, né? A Cristiana Paquinetti, não me lembro quem falou, eu sei que você falou, Ana, mas acho que a outra Ana falou, né, que desde os anos 90 ela está escrevendo, enfim, acho que muito o trabalho dela é realmente uma coisa impressionante. Mas é isso, acho que para a comunidade psicanalítica em geral, esses trabalhos estão chegando mais nos últimos anos. Acho que antes ficava mais restrito, né, quem, enfim, pesquisava história da psicanálise. E também acho legal porque surgem diferentes perspectivas e metodologias, né? Achei bacana o jeito que você falou, assim, fiquei curioso para ler essa etnografia psicossocial. Mas estava pensando numa questão e até tinha tido contato com o trabalho da Juliana, lá do Barefoot Psychoanalysis, né? Que ela apresentou no Congresso do Ferenczi. E aí eu fui lá meio com sono pós-almoço e não, acho que não tinha pego muitas, enfim, as implicações. Eu acho. Você falando agora, eu fui lembrando de algumas coisas, fiquei mais curioso, né? A Raluca estava lá também. Mas eu fiquei pensando, eu estava lendo uma coisa, estava, enfim, escrevendo uma coisa em torno do Deligny, Fernand Deligny, um francês lá, né? E o Winnicott. E aí eu lá investigando umas coisas do Winnicott no período da Segunda Guerra e da trabalho dele com a Claire Britton nos, nos acampamentos, né, nas alocações, nos alojamentos, eu encontrei que ele tinha sido convidado por uma mulher psicanalista que eu não conhecia até um mês atrás, que é a Marjorie Franklin, e com ela eu cheguei no Oxford Camp, né, que você falou e viu o artigo da Ana. Enfim, foi muito, abriu assim mais ainda, né? E aí eu, na verdade, achei interessante porque era uma clínica, enfim, um acampamento, né? Que era voltado para o atendimento com crianças, que é uma coisa que eu pouco vejo. E aí eu, enfim, não faço parte de um coletivo, faço parte de uma extensão na universidade, aqui de Fortaleza, na UFC, e que a gente, enfim, atende crianças, né, muitas vezes chamadas de grávidos, né, enfim, muitas autistas com essas nomeações. E, e tem muitas, e aí a gente atende, né, tem a clínica escola, que é composto pelo pessoal da graduação, mas também da pós, né, mestrado, doutorado, pós-doc, e, e numa unidade básica de saúde, né, num posto de saúde. E é curioso porque a gente tem supervisões semanais e tudo mais, e a gente tem um grupo com crianças e tem pessoas que atendem algumas dessas crianças na clínica escola, né? Assim, na forma bipessoal, individual. E eu estava pensando nisso porque eu comecei a ler o teu texto do infraestrutural e você fala das diferentes transferências. E tem essas diferentes transferências com as diversas instituições, né? Então, tem as transferências com a clínica escola, com esse posto específico, a cultura do posto, né? Como é que isso implica numa relação clínica, na relação com os cuidadores, na relação do que é que se fala numa supervisão de uma criança e que essa criança depois é encaminhada por uma psicoterapia individual e como é que essa pessoa, né, extensionista, como é que ela já recebe escutando aquilo que vai sendo transmitido nas supervisões coletivas, são supervisões coletivas sempre, né? E e eu fiquei curioso para saber se você, na tua pesquisa, encontrou, seja alguma experiência, né, histórica, assim, mais antiga, ou que está rolando agora, que eu acho que tem uma diferença, assim, na forma de organização. Eu digo, não é que tem, mas pode ter, de acordo com o público, né, que você atende, ou com um certo recorte, assim, como é que, enfim, a organização e também as coisas vão sendo encaminhadas nos grupos, vou chamar assim, né? Mas, enfim, mais uma curiosidade aí de saber o que é que você encontrou. Obrigado aí, Juliana. Ai, muito obrigada por esses dois comentários, Vitor e Gabriel. Que legal as ideias que vocês tiveram, assim, muito interessantes.
Isso de levar o paciente para o sindicato, eu lembrei, não sei se sabe que o Guattari levou os pacientes tudo para uns protestos. Ele levou os pacientes dele todos. Então, assim, tem gente que leva. Mas o que eu gostaria de dizer, talvez, isso é uma ideia que eu acho que várias colegas, a gente tenta pensar, as minhas colegas também no grupo de pesquisa feminista, a gente tenta pensar, mas acho que todos nós, de alguma forma, não é que tu vai também propor que o encontro clínico é uma reprogramação política, né? Não é bem isso que está acontecendo. Mas o que eu gosto de pensar é como a gente ouve a reprodução social. E aí, acho que convidar as pessoas a se situar no laço social, e inclusive o sintoma, né? Se o teu sintoma também tem uma certa versão de mundo ali que ele está tentando sustentar, ou que se acabou e a tua única resposta é uma resposta sintomática ao mundo ali que também tem suas questões. Acho que esse convite a gente pode fazer. Acho que essa escuta, para mim, é uma escuta politizada. É de tentar ouvir a reprodução social ali. E isso não é de chamar o paciente para o sindicato, mas eu acho que pode ser uma forma de escuta bem politizada. Acho que eu penso por aí e me ajuda, assim, na minha vida. Então, não sei se vai ajudar assim na tua também. É, Gabriel, muito legal que a tua pesquisa, assim, foi se encontrando, né, as minhas colegas todas, que massa. É, Isso de criança tem muito pouco. Eu não vi nenhum coletivo mesmo que trabalha com criança. Tem uma amiga minha que tem um grupo para crianças e adolescentes, mas ela atende num CAPS. E é um grupo que ela meio fez, assim. Então tem coisas pequenas. Mas, não sei se tu sabe, na França, uma psicanalista de crianças, pediatra, Françoise Doutor, ela criou uma clínica pública que era a Maison Verte, que era a Casa Verde, que tem no mundo inteiro, e tem no Brasil também, acho que ainda tem. É, e foi bem grande, assim, essa iniciativa dela. E é basicamente uma clínica pública totalmente gratuita, totalmente não hierárquica ali, que as analistas são aqui a gente chama de welcomer. Tu é, tipo, das boas-vindas. Tu é receptora das famílias, das crianças, dos cuidadores e tal. Eu trabalhei numa aqui, um dos meus primeiros trampos. Aqui é Psis. Tinha uma aqui em Londres, mas fechou porque não tinha grana. E foi super legal. Foi super legal esse trabalho. Tem um grupo que continuou, e aí eles chamam agora Bubble and Speak, que é um nome engraçado, que é tipo uma brincadeira no nome de um prato típico daqui, que é de salsicha e, e batata, de purê de batata, chama Bubble and Squeak. E aí é o Bubble and Speak. E tá super rolando. Mas eles viraram tipo uma. Não é uma ONG, mas sabe, uma organização sem fins lucrativos para continuar se mantendo. E estão aí ainda. E atendem crianças. É, e, e é isso. Não, não encontrei nenhum coletivo nessa pesquisa que eu tenho feito no Brasil que atenda crianças. E a forma que eu fiz esse mapeamento também, só para compartilhar, se alguém quiser fazer a mesma coisa, eu usei o algoritmo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma página no Instagram. Isso é uma técnica dos nossos colegas das humanidades digitais. Criei uma página e aí eu comecei e tipo assim, eu só segui as, as coisas que eu já sabia. Clínicas públicas, coletivas, tu começa a seguir só isso. E aí eu fiz um monte de busca sobre esses temas, sobre essas palavras. E aí o teu algoritmo começa a te mandar mais e mais. Então tu meio que, tipo assim, tu treina o algoritmo da tua rede social pra te dar as informações, pra mapear por ti. E assim foi que eu consegui contar mais de 100 coletivos. E, e aí tu vai fazendo isso. É super legal. Vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês estejam pesquisando. Assim, é uma forma de treinar o algoritmo para pescar coisas, assim. Então, quem sabe esse de criança, tu pode fazer essa pesquisa aí, Gabriel. Gente, a gente já está bem adiantado aqui no horário, né? Então, talvez só tenha tempo mesmo para eu ir falar, colocar um ponto aqui, né? E tem a Maria para falar também. Eu acho que depois a gente talvez não tenha mais tempo para continuar o debate, né? Porque foi, enfim, trocas muito ricas e acabou, né? Faltando, como sempre, falta tempo para a gente continuar a conversa, mas aí a gente continua em outros espaços.
Mas rapidinho eu queria colocar uma questão que aparece para mim como muito importante e eu acho que ela vem sendo sublinhada também com mais vigor, que é a dimensão institucional da psicanálise, né? Então, a articulação entre teoria e clínica, ela é insuficiente porque a dimensão institucional também ela é fundamental para pensar clínica e teoria, né? Então, tanto o livro do Gabriel quanto os seus textos apontam para a dimensão da instituição, porque é na instituição onde se então, você colocou algumas questões ali no começo do seu slide relacionadas a tempo, espaço, dinheiro e sofrimento. Então, na instituição, essas questões se colocam tanto para o analista quanto para o analisando, porque o analista, às vezes, e muitas vezes, está também constrangido por questões temporais, espaciais, territoriais, né? Financeiras e também ligadas ao próprio sofrimento, né? Então, essas dimensões, elas são fundamentais para a gente pensar um coletivo que consiga politizar questões internas ao grupo, né, para não reproduzir estruturas sociais que estão fora do coletivo, né, como é muito comum a gente ver, né? Muitos desses coletivos, pelo menos os quais eu tive contato, são formados por pessoas de classe média, né? Que é um recorte que já se dá. Quem pode fazer ativismo? É quem já tem uma estrutura financeira, um amparo, né? Então, um amparo para poder doar um certo tempo para um ativismo político. Mas quem não consegue, quem não tem essa estrutura, como é que vai fazer esse trabalho? Se o próprio coletivo não politiza essa questão e coloca de volta para o coletivo, né? Você vai criar, mais uma vez, aquela ideia, né, de um coletivo de analistas brancos bem intencionados que vão à periferia oferecer, né? É uma liberalidade. Nós oferecemos uma escuta para vocês, né? Então, romper essa lógica é um dos nossos maiores objetivos também com a margem, né? Tanto é que a gente vem pensando muito nessas economias alternativas de circulação de outros valores que não só dinheiro, como o Juan colocou, né? Tem outros valores simbólicos que podem circular e outras transferências que podem se dar também e têm que ser consideradas para que a gente não reproduza as estruturas de exclusão, né? Raciais também, de gênero. Então, acho que isso é uma dimensão muito importante que talvez os coletivos tenham ajudado a colocar mais força, né? Ao questionar muitas vezes, né? E se colocar, como você até colocou, né? Tem uma fricção aí que se cria, né? Entre as instituições de psicanálise e os coletivos que talvez se adequem mais a esse conceito que você usou de infraestrutura, né? Porque eles estão instituindo práticas, né, que muitas vezes não inovam, mas elas fazem retornar práticas anteriores, né, mas que têm um sentido político muito evidente e têm conseguido criar e avançar também a teoria, os conceitos, né? Então, acho que esse trabalho e esses textos, assim, até falei com a Carol aqui um pouco antes de as pessoas entrarem aqui, né? Que é muito louco eu estar tendo acesso a uma série de textos, produções teóricas, lidando ou conseguindo contornar questões que a gente já estava enfrentando, mas sem nenhum guia, né, teórico, conceitual, batendo cabeça mesmo, né? Então, a gente tá numa espécie de linha de frente, num fogo cruzado, né, num campo de batalha, se pensar nesse jargão mais militar, assim, e às vezes sem tempo de refletir sobre essas questões, né? Então é louco se deparar com produções acadêmicas, né, que estão pontuando e contornando questões que a gente tem enfrentado, né, desde o começo, assim, né, em relação à nossa organização, os processos, dinâmica de trabalho, as questões teóricas, a relação com o território, essas dinâmicas que se dão a partir desses recortes de classe, raça e gênero, enfim, né? Então eu acho que eu sinto que alguma coisa já está se consolidando, né, desse trabalho aí, né, que as clínicas vêm propondo, que vai ajudar a gente a conseguir refletir mais sobre isso. Eu acho que também cabe a nós que estamos nessa linha de frente também pararmos um pouco para tentar também contribuir com as nossas reflexões, porque acho que vai ajudar muito a esse trabalho avançar. Mas era isso, tá? Maria está com a palavra, a Ana comenta e a gente já vai encerrando, tá bom? Para não passar muito do meio-dia. Gente, bom dia. Agradecer a Margem Psicanalítica e a Ana. Eu sou nova aqui, então vou me apresentar. E o que eu vou trazer, assim, eu acho que nem é uma pergunta, acho que são questões de quem tem vivido essa experiência, né? Então, eu acho que todas as questões que apareceram são questões que têm atravessado o nosso trabalho. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, e a gente tem uma experiência de clínica aberta desde 2022,
eu acho que tem muito a ver, como foi colocado, com a forma com que, né, as cotas permitiram que outras camadas da universidade chegassem e recolocassem essas questões, mas acho que também tem um outro fator aí importante, que foi a pandemia. Então, esse trabalho que a gente começa, ele é um trabalho que é demandado pelo nosso território, então são pessoas que já estão no território fazendo alguma intervenção, não clínica, mas política, e em algum momento a questão, né, no finalzinho da pandemia, aparece a questão da saúde mental, e ela aparece de uma forma muito contundente, aparece no primeiro momento pela escola. Então, é a escola que, né, o retorno dos alunos vira uma questão do território mesmo, os alunos brigando, vão para a praça, e aí a comunidade começa a olhar para aquilo, e a gente, que já fazia um trabalho, não na área da saúde mental, na área da cultura, e a gente começa a entender, né, já tinha, claro, sementes dessa discussão, mas a gente começa a entender a urgência disso, a gente vai para a associação de moradores, a gente vai para a escola, e aí é um desafio imenso, né? Porque a demanda era pega alguns alunos e faz uma clínica com aqueles alunos. A gente começa a entender que não é isso, a gente olha para aquilo, entende que não é isso, e aí a gente vai para o território. E aí a gente abre esse espaço da clínica, e aí todas essas questões, por isso que eu falei, acho que não são perguntas, são todas essas questões, né, que vão atravessando essa possibilidade de realizar e de pensar uma promoção de saúde mental, começam a aparecer. Desde essa questão do que a gente está fazendo, e aí eu acho que isso, por isso eu agradeci esse espaço, tenho me articulado academicamente, em outros espaços, mas eu acho que eu nunca vi assim, uma discussão tão rica, né, a nomear o nosso trabalho. Esse foi, quando a gente vai se colocar no território, essa é uma questão que sempre aparece, né? Como que a gente nomeia? E uma outra questão era como a gente não se afasta da psicanálise. Isso é muito engraçado, porque a todo tempo, como a gente falou, quando a gente vai pensar a questão do pagamento, a nossa clínica é totalmente gratuita. A gente fala, ai meu Deus, estamos nos afastando da psicanálise. Para além da questão, como alguém trouxe também, não só de não pagar, é a questão de que como que essas pessoas acessam. Mesmo a gente estando no território, algumas têm que pegar ônibus, isso começa a virar um problema que são direitos que podem promover a saúde mental. A questão financeira é uma das que aparece mais. Então, a gente tem que entender que é preciso não só não ter um pagamento, mas pensar nessa sustentabilidade do trabalho e da vida daquelas pacientes que estão ali. A gente começa a entender a importância de estar articulada sim, ao Estado, né? Como eu falei, é a escola que aparece, então a gente se articula ao próprio sistema de saúde, e a gente percebe alguma coisa também que aparece aqui, quem é que vem para essa clínica. Então, se ela, no primeiro momento, é para ser aberta e para dar acessibilidade a quem não pode, muitas vezes quem fica nela é quem está um pouco fora do que é aquilo que a gente idealizou no início, mas aí a gente vai vendo que também não é isso, porque aquelas pessoas que estão ali, é uma clínica para mulheres, elas são mulheres trabalhadoras, que não teriam outra possibilidade de acessar, muitas vezes até o sistema de saúde público, pela distância, por tudo isso, e muitas vezes elas têm filhos e elas falam, a gente pode ficar com o filho aqui na hora da sessão, e aí a gente fala, meu Deus, sabe? Tipo assim, o que a gente faz com isso? E a gente vai articulando, vai ampliando o movimento de outras ações sociais que já estão, mas sempre se deparando com tudo isso que a gente está falando, né? A gente está saindo da psicanálise, a gente está indo para uma linha humanista, a gente está fazendo assistencialismo, o que a gente está fazendo? E aí eu acho que cada vez mais a gente se afirma nessas relações de território, sem deixar ninguém. Por exemplo, a gente tem um quilombo do Grotão aqui, que aí a gente entendeu a importância de estar trazendo para a comunidade a questão das comunidades tradicionais, trazendo a questão do racismo como um marcador fundamental. Então, a questão da cultura, a gente está dentro de um espaço que é um centro, que é uma ocupação cultural, uma biblioteca. Então, também isso
começa, né, em algum momento, tem algum tensionamento, como que a saúde agora está fazendo parte disso, e no final a gente consegue que o próprio ambulatório de saúde mental do SUS esteja lá dentro fazendo trabalho junto. Então, eu estou falando assim, a gente tem um percurso, né, de 2022, são 3 anos, a gente tem se deparado com tudo isso, e muitas vezes a gente responde, muitas vezes a gente não responde, né, a gente... E aí, hoje, o que eu saio daqui? Com essa sensação muito boa, tipo assim, esquece se a gente está ou não se afastando da psicanálise. A gente tem uma referência imensa que você trouxe para a gente, assim, bibliográfica de pesquisas, de linhas de entendimento da análise, né, que eu acho que permite a gente ir com mais... não deixar de experimentar, não deixar de... Mas, assim, sabe, com mais, tipo assim, acho que confiança no que tem sido esse trabalho, que eu acho que no limite é isso, a gente entender que esse trabalho só se sustenta se o território, a região, entender que ele é importante e a gente tiver esses atores nessa rede, permitindo que esse trabalho aconteça. Mas, fechando mesmo, eu me lembrei assim, mas tem situações, por exemplo, a gente abriu um grupo novo, aí tem uma mãe de uma paciente que está no outro grupo. Então, toda hora tem alguma coisa assim, sabe? Ela vai ficar com a mesma psicanalista, que já está atendendo a filha, vai atender a mãe, né? E algumas colocam também, a gente está no território. Então, essas pessoas criaram vínculos de ações que elas dividem juntas, né? Mas eu acho que a gente tem de alguma forma, conseguido pelo menos apostar e, como eu falei, assim, entender que é a sustentação de um entendimento, de um desejo ali muito, muito potente, assim, que tem possibilitado que o trabalho aconteça de uma forma muito coletiva, uma reflexão muito coletiva desses atores que hoje se envolveram com ele. Aí só obrigada aí pela possibilidade de trocar aqui também. Uau, Maria, que trabalho demais! Esse teu grupo, assim, muito interessante as questões que tu vai trazendo e como vocês vão se inventando e como tu colocou, na verdade, a gente não está se afastando nada da psicanálise, tá? Se implicando é se aproximar muito mais da escuta psicanalítica e de tudo que ela pode ser, né? É, Nossa, muito interessante o teu trabalho, muito interessante o que tu trouxe, assim. E Leonardo, total, eu acho que, óbvio que ninguém tem que fazer tudo, não cabe a ninguém ter que tomar responsabilidade por produzir nada. Mas eu acho que o trabalho de todos os colegas, por exemplo, que a gente acabou de ver com a Maria, por exemplo, agora, ou a questão do valor do dinheiro que tu compartilhou quando eu conversei com vocês, sobre como vocês se dão conta dessa equação do analista classe média, dado como uma pessoa que não tem problemas e não tem questões materiais e está ali para oferecer seu tempo. Como vocês tentam romper com esse delírio. Isso é muito rico, é muito importante, tem um impacto enorme, assim, né? Vocês vão vendo, assim, como a Maria agora falou, não, a gente está se aproximando da psicanálise, e acho que essa produção de conhecimento tem esse valor. Eu acho que para nós que temos também um pé na academia ou não, ou em espaços de troca de conhecimento alternativos, assim, é muito importante ocupar também os espaços simbólicos, escrever, se juntar para se ajudar para escrever, traduzir. Eu sou a favor de traduzir tudo também, e acho que também tem um valor muito grande em esses trabalhos que estão sendo produzidos no Brasil, na América Latina, serem traduzidos para outras línguas, para que as pessoas de outros países possam também aprender, assim, para que saia dessa. O trabalho dos nossos colegas não são traduzidos para nada. E não tem troca, né? Trocas assim de colegas que estão em tantos lugares diferentes do mundo, em contextos parecidos às vezes. E, enfim, de reescrever o que a psicanálise pode ser. Eu acho que o trabalho de quem está no front aí, vocês, no Brasil, no caso, é muito importante. E estamos aí. E se alguém a passar aqui por Londres, ou quiser fazer um evento online, ou quiser trocar uma ideia, é só vir. Quanto mais a gente está organizando, né, chamar os colegas para fazer coisas, escrever, publicar, ajudar como valor muito, muito grande. E eu acho que
vai produzir aí também. E muito obrigada, gente, para finalizar. Obrigada por estarem aqui hoje. Que bom conhecer vocês. Fiquem à vontade de. Eu vou escrever meu e-mail aqui se alguém quiser ficar em contato. Pode ficar em contato, pode escrever, pode pedir material, o que for, os slides. Contato com vocês hoje. Espero poder acompanhar outras das aulas. Eu vi que o próximo vai ser o Rafael Alves Lima, que eu conheço muitíssimo bem também, que é um grande colega, com um trabalho muito interessante. Parabéns por organizar esse espaço, tentar esse espaço, que massa. É extraordinário, extraordinário. Muito parabéns. Então é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo que pôde participar, contribuir com a atenção também, né, de maneira tão generosa, atenciosa e ter, enfim, né, mostrado uma pesquisa riquíssima aqui para a gente nessa manhã, que ajudou também a situar um pouco da experiência de cada um nos seus coletivos ou práticas, né? Isso é muito importante, essas trocas de redes que vão se fortalecendo, né? A gente começou muito mais só esse trabalho e hoje a gente está muito mais acompanhado e é sempre muito gostoso perceber isso, né? Tem muito mais gente do lado, né? Fazendo coisa parecida e é muito legal, né, perceber que essas redes vêm se estendendo, se fortalecendo e a gente já está chegando cada vez mais longe, né? Essas redes assim, de troca. Então é isso. Só lembrando que dia 28, né, do 9, como a Ana falou, com o Leonardo, com Alves, né? Conversas. E é isso, gente. Muito obrigado e Obrigado. até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Foi bom demais, gente. Vou encerrar aqui a gravação.